Agora, destaque internacional: pelo menos 57 pessoas morreram em ataques do cartel Jalisco Nova Geração após a operação que resultou na morte de seu líder, popularmente conhecido como El Mencho. A morte do traficante acabou desencadeando uma onda de violência no México, com bloqueios, incêndios e suspensão de aulas em vários estados. O secretário de Segurança, Omar Garcia, afirmou que 25 integrantes da Guarda Nacional foram mortos e um agente penitenciário e também um funcionário da Procuradoria-Geral do Estado. Além disso, 30 criminosos perderam a vida nos confrontos. Vou começar essa rodada com o Roberto Mota. A situação complicada no México: 25 integrantes da Guarda Nacional morreram. Agentes foram executados em 6 ataques distintos em Jalisco. Mota, o que é preciso considerar em relação a essa situação no México? Por diversas vezes já noticiamos a atuação dos grupos criminosos, os cartéis são poderosíssimos por lá, e é possível em algum momento fazermos um paralelo entre México e Brasil? Claro, o México tem um governo de esquerda. Há pouco tempo, a presidente Cláudia Sheinbaum, ela declarou que a guerra contra o narcotráfico não era uma coisa boa, porque estava fora da lei. Salvo engano, ela chegou até a dizer que combater o crime organizado era uma coisa meio fascista. Pois é, o México está sofrendo uma brasilianização. O que o México está experimentando agora, o Brasil já experimentou várias vezes. Quantas vezes Rio de Janeiro e São Paulo já foram alvo de salves gerais? Eu me lembro, aqui no Rio de Janeiro, quando isso aconteceu no início dos anos 2000, um dia eu estava saindo com a minha mãe do médico, eu tinha levado minha mãe ao médico no centro da cidade, e quando a gente saiu as pessoas estavam correndo. E eu perguntei: o que é isso? Veio uma ordem do traficante para fechar a cidade. E a gente teve dificuldade de retornar para casa. Há quem diga que o México há muito tempo é um estado falido. O governo mexicano faz um teatrinho. Ele finge que governa. E os traficantes fingem que não existem. Dávila, você por diversas vezes falava que o Brasil estava caminhando para se tornar um narcoestado. É a situação do México? O México é um narcoestado? E qual é a proximidade que o Brasil está desse cenário, dessa situação? Se continuarmos tratando o crime organizado da forma como este governo trata, certamente nos tornaremos um narcoestado. Agora, a questão do México, Caniato, também é um estado que cada vez mais caminha a passos largos para se tornar um narcoestado. E ali é até mais grave que no Brasil, a meu ver, porque eles controlam parte de território muito maior do que hoje ainda essas organizações criminosas controlam no Brasil. Essa região de Jalisco, por exemplo, é a região onde vai ter Copa do Mundo. Como é que vai ter Copa do Mundo se você está lutando contra o crime organizado e agora vai ter um problema de sucessão do crime organizado nessa região? É algo extremamente perigoso. É um lugar importante de turismo. Então veja como isso prejudica o país, prejudica a geração de emprego e acaba minando o México em relação ao mundo, especialmente nesse momento pré-Copa do Mundo. Então é uma situação gravíssima. Isso aqui parece um pouco do que aconteceu em São Paulo, quando o governo estadual abriu guerra contra o PCC por causa de revoltas em presídios e que colocou a cidade no estado de alerta e inferno com várias mortes durante tantas semanas e fez o governo recuar. Agora, a minha pergunta é: o que vai acontecer com o governo do México? Vai recuar ou vai continuar com essa atitude para tentar desmantelar o crime organizado no México? O problema é que isso pode ter consequências muito importantes para um país que daqui a alguns meses vai receber a Copa do Mundo. Pois é, sem dúvida, e é uma localidade muito importante, tem cidades importantes. A capital do estado, inclusive, é Guadalajara, né? Porto Vallarta é uma cidade turística, tem até a cidade conhecida como a Rota da Tequila, tem uma cidade chamada Tequila, inclusive que muitos turistas vão para lá para conhecer as destilarias, né? Toda a história da bebida alcoólica destilada mais popular do México.
Mas você, Bruno Musa, a situação que envolve o México, os cartéis de drogas declarando guerra contra o Estado e um ataque fora do comum. 55 pessoas morreram até aqui. Pois é, são proporções gigantescas. O Estado mexicano ele é tomado também pelo crime organizado. Você tem, por exemplo, ali perto da fronteira do Texas, Ciudad Juárez, você tem Tijuana, perto da fronteira com os Estados Unidos, em San Diego, onde eu morei lá com a minha família no final dos anos 90, você já tinha esse problema, não no nível da percepção atual, mas a forma como o México já lidava com o crime, já dava sinais de como o Brasil vinha. Eu concordo muito com o Mota, não tem grandes diferenças do que vemos, não. Nós estamos falando que em 2006 nós viramos reféns em São Paulo. Quando eles resolveram parar a cidade, parecia todo mundo um caos, voltando para suas casas, porque eles estavam queimando os ônibus, colocando fogo nas ruas e dando toque de recolher, em pleno 2006. Isso está acontecendo agora em Puerto Vallarta, no México, e a gente vê que se tornou, infelizmente, um poder dentro da máquina pública. Eu acho que cada vez mais esse caos ele vai se instaurando e ele é o único caminho, infelizmente, que pressupõe uma eventual mudança. Claro que dependerá de vontades dos corpos políticos, mas, por exemplo, você vê agora numa cidade da Colômbia, eles começando um presídio, a construção de um presídio ao estilo que foi construído em El Salvador por Nayib Bukele, que eu tive também o prazer de estar lá em 2023 e conhecer. Ou seja, você começa a ver situações onde o crime interfere diretamente na política, interfere nos votos dessas pessoas. A gente vê muitas vezes, por exemplo, falando da Bahia, que é um estado já completamente dominado pelo crime organizado e que uma eventual mudança pode começar a vir de lá, onde a esquerda domina também nas votações. Será que viveremos esse ponto paradoxal, onde a esquerda costuma defender o bandido, mas terá que mudar de lado porque a população não aguenta mais? Então, infelizmente, o crime organizado tomou proporções gigantescas em vários estados, no México e no Brasil, e talvez, infelizmente, o ser humano só saiba mudar quando a situação chega num nível comprometedor, onde viramos completamente reféns. E a pergunta que fica já não estamos próximos disso? Pois essa é uma pergunta muito importante. Só para complementar a informação para a nossa audiência, os cartéis, as facções que atuam com o tráfico de drogas no México, atuam também com produtos diferentes dos que são vendidos aqui no Brasil, por exemplo. Muita cocaína, heroína e fentanil. E eles dominam a rota que envia a droga para os Estados Unidos. Então, em tese, movimentam cifras maiores, porque toda a negociação é feita por meio da moeda norte-americana. Mota, dá para a gente fazer esse exercício e tentar responder essa resposta feita pelo Bruno Musa? Quando a gente olha para a situação do Brasil, a maneira como as autoridades têm tratado da questão da segurança pública, principalmente da atuação das facções, o combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, quando se fala, estamos caminhando para nos tornarmos um narcoestado. Isso está muito distante, Mota? Depende do que você chama de narcoestado, Caniato. O fato é que o tráfico de drogas já está infiltrado nas principais instituições do Brasil. Nós temos inúmeros exemplos disso, e alguns dos mais gritantes têm a ver com a atuação de ONGs, organizações não governamentais, dedicadas a defender os direitos dos criminosos presos. Algumas dessas organizações fazem muito mais do que isso. Tudo tem a ver com aquelas ideias que a gente sempre discute aqui. A mentalidade que impera na justiça criminal brasileira, que tem imperado nos últimos 40 anos, é uma mentalidade de caráter marxista. Então, há alguns ideólogos que promovem ativamente essa ideia de que um criminoso é um pobre coitado, alguém que não teve oportunidade na vida, mesmo diante de chefes de facções bilionários que movimentam quantias fantásticas, são responsáveis por organizações com milhares de integrantes em todo o Brasil. Eles ainda insistem na historinha do pobre coitado.
É lógico que isso é extremamente conveniente para o ecossistema do crime. Então não há nenhuma surpresa com o fato de que políticos que defendem essas ideias, políticos que são contra o endurecimento da lei, políticos que não perdem uma oportunidade de dizer que a polícia tem que trabalhar com inteligência. Essa é a solução. É isso que a gente ouve? É preciso melhorar os equipamentos. Ou então aquela que é a clássica, é a minha favorita. É preciso integração. É preciso conectar os bancos de dados. E a gente está vendo aí nessas imagens qual é a consequência final dessas ideias.